aqui em Teresópolis, nesse lugar abençoado por Deus, escutando o barulho dos pássaros e tendo a oportunidade de compartilhar esse feriado maravilhoso de Páscoa com a nossa família. E eu estou tendo a oportunidade de aprender, de compartilhar, de como ser uma mulher sábia. E eu estou aqui hoje com a tia Ileusa. Ela é uma mulher sábia que tem edificado a sua casa, a sua família. E nós estamos aprendendo muito com ela e vamos, através desse vídeo, aprender mais um pouquinho sobre a história de vida dela. Estamos aqui com a tia Ileusa, minha querida tia-avó, que tem 70 anos de idade, 52 anos de casamento, 4 filhos, frutos desse casamento, 10 netos e tem uma bisnetinha agora, já está vivendo aí essa outra fase da vida, de curtir já a bisnetinha, né? E estamos aqui com ela, com certeza vamos ser muito edificados pelas histórias que ela tem nesses 52 anos de casamento. E aí, tia, tudo bem? Tudo bem. 52 anos de casamento. Casamento é uma coisa fácil? Não. É complicado, é difícil, né? Porque a gente vem de uma família diferente, o gênero, né? E, então é complicado, mas graças a gente temos que estar ativos, porque somos cristãs, toda a vida eu fui evangélica, o marido não. Foi ainda complicado mais sobre o assunto de eu cristã e ele não. Ele era muito incrédulo. Ele era muito incrédulo. Quando eu ia para a igreja, eu via aqueles pastores lá na frente. Eu chorava muito, pensava, Senhor, será que eu vejo meu esposo aqui na igreja comigo? Nesse tempo eu orei 25 anos para a conversão dele. Então, quando eu chegava na igreja, eu chorava o tempo todo, pensando que eu não ia alcançar essa benção. Mas depois de 25 anos de casados, ele se converteu. Glória a Deus. Então, por muito meio de oração, jejum, eu tinha a minha mente voltada para Deus. Aí Deus me orientou que eu tinha que orar e jejuar. Todas as terças-feiras nós fazíamos campanha de oração na igreja. Eu orava e a minha intenção era só nele, pensava nele, que eu queria a salvação dele, né? Então até que um dia eu alcancei essa bênção. Glória a Deus. E ele era, a senhora falou, comentou antes, a gente estava conversando, comentou que ele era muito incrédulo, que quando a senhora fazia a sua leitura, ele não ficava perto, não aceitava, era assim mesmo? Era, minha filha. Quando tinha culto na minha casa, que eu convidava para ir orar para Deus, abençoar mais o meu lar, né? Para a conversão dele, ele saía. Ele saía. Na hora do culto ele saía com o vizinho, ou subia para cima de uma laje, que a gente morava em casa de cobertura. Então ele subia para cima da laje, ficava lá. Só descia quando o pessoal ia embora. Então aquele momento foi aquele momento triste na minha vida. Mas eu agradeço muito a Deus, porque Deus me deu paz, alegria, ter no meu coração o dom de perdoar. E, então eu fui muito compreensível, porque eu era cristã, mas ele não era. Eu pensava, Senhor, só o Senhor pode mudar a vida do meu esposo. Porque o que Deus une, eu pensava assim comigo, o que Deus une não separa o homem. Então vinha aquela palavra lá em Gênesis também, né, que o homem deixa pai e mãe e se unirá a uma mulher, né? E vice-versa, né? A mulher também deixa os seus pais para unir o seu esposo. Eu tinha o temor de Deus e fui orando, perseverando na oração, né? Aí eu perseverei. Mas foi muito complicado, porque vim de uma família católica e eu crente, eu sofri muita decepção nesse casamento. Mas eu dou louvores a Deus, que eu tenho muita felicidade de nós poder estar juntos, né? 52 anos de casado, eu tenho dia que eu penso que eu estou sonhando. Que eu pensava, sabe, que Não ia chegar não até ia lá. chegar nem 20 no começo, né? Eu pensava, meu Deus, acho que não vou.
não vou completar nem 20 anos de casada. Aí, mas graças dou a Deus, porque eu fui uma mulher perseverante, né? E mulher de perdão. Ele, às vezes, falava as palavras para me amagoar, sabe? Eu sempre tinha aquela palavra de conforto para dar a ele, porque nós casamos para a gente viver, Viver bem, né? viver Não bem um adianta, com a o Bíblia diz outro, que a né? mulher que reclama muito é como uma goteira pingando o tempo inteiro. E isso não é bom, né? Ninguém consegue viver bem assim. Mas aí eu dou muitos louvores a Deus que eu fiz 52 anos de casado, é uma bênção muito grande, né? Que a gente pode É contar na verdade. nossa vida, né? E nesse processo que ele era muito incrédulo, ele era muito católico, a tia Eleusa me contou que em cima da cama deles, quando eles casaram, ele quis levar e quis colocar, né, colocou uma imagem da Virgem Maria, né, colocou uma imagem da Nossa Santa, Senhora. da Nossa Senhora, porque a mãe deu de presente, a família toda era muito católica. E você, tia, quando você, né, teve que aceitar essa situação? Você reclamava, você brigava com ele? Como que era a sua postura em relação a isso? Para mim, minha filha, foi difícil, porque eu não aceitava, mas nunca briguei. Briguei para lá, para ele tirar aquela imagem. E aí eu fui falando Os para seus ele, parentes né? falavam para você não Né, aceitar, né? meus Mas você parentes. buscava em Deus sabedoria de como lidar com aquela situação. A minha sabedoria foi só de orar. Não foi de brigar, nem maltratar ele, que é o Senhor. Nós casamos, é para nós viver. Então, Senhor, o Senhor vai me dar sabedoria cada dia mais, para mim lidar com essa situação. Aí Deus foi me dando a oportunidade de sempre falar com ele. Jane, por que você tem essa imagem ali na parede? E nós sabemos que a imagem não fala, a imagem não ouve, né? Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, né? Tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não palpa, né? E então, não tem pés e não anda. Por que você tem essa imagem aqui? Ele falava que era a recordação da mãe de Jesus. Ele tinha aquele ali como a mãe de Jesus. E eu sempre falando do amor de Cristo para ele, mas ele não aceitaria. E aí Então, foi plantando sempre aquela falando semente. com sabedoria, né? Sem ira. E ele se converteu, né? Nós já sabemos que essa bênção muito grande, depois de 25 anos de oração, é uma mulher de oração, de perseverar. E como foi o processo de conversão dele? A conversão dele foi meio difícil também. Quando ele se converteu, não veio pelo amor, né? Ele veio por meio de dor, sobre uma enfermidade que caiu na minha filha, né? A minha filha caçula hoje, mas ela é das mais velhas. Tinha a primeira, a segunda, então ela teve uma depressão muito grande e ficou mesmo para internar no hospital lá no Centro Psiquiátrico, né? psiquiátrico, né? Tamanha foi a depressão que abateu sobre ela. Então, nesse meio de tempo, nós ficamos fazendo a campanha. Aí ele ia comigo. Ele já estava sentindo o amor de Deus no coração, né? Porque levou em vários lugares que não pertencia a Deus, né? E não teve solução. Não teve solução. Quando saíram, eu fiquei orando em perseverança ali, em oração. Então, quando ele já chegou mudado, já quis chamar uma moça da igreja para ir em casa, ele mesmo pediu para ir. Então, por meio dessa oração, ela já ficou um pouco liberta. No fim da campanha, ela foi liberta. Aí ele viu o poder de ele Deus. viu o poder de Deus ali naquela hora. No dia seguinte a gente voltou para a campanha. Aí na pregação do pastor, o pastor pregou, falou e perguntou a ele, quem que não é cristão, né? Quem quer aceitar Jesus? Ele foi o primeiro a levantar a mão. Aí eu chorei muito de emoção, de alegria naquela hora, né? Senhor, depois de tantos anos, ele voltou por meio de dor. Mas assim mesmo, eu agradeço a Deus, né? Porque ele se converteu mesmo por meio de dor, né? Foi uma benção, né? Agora
A gente está os dois na igreja, Ele é criamos presbítero, ele é né? presbítero da igreja agora. Foi uma conversão triste, mas agora eu sinto uma emoção tão grande que às vezes tem uma hora que ele fala e chora do tempo que perdeu, né? Longe de Deus, longe de Deus, né? De ir para a igreja comigo, criar nossos filhos todos na igreja, né? Eu levava quando era pequeno, né? Quando era pequeno eu levava todos os quatro, porque ele é o chefe da casa. Eu sou a dona, mas o chefe sempre nós temos que saber que nós temos que ser submissos aos nossos esposos, né? Então, eu concordei dos outros três foram batizados. Mas graças a Deus, Ele agora serve ao ele Senhor, serve o Senhor né? comigo. Os filhos já são todos batizados, menos uma, a mais velha, ainda não decidiu de se Nós cremos na vitória, né? Pela conversão dele, eu creio que a minha filha mais velha também ainda vai aceitar esse Jesus É verdade. maravilhoso. Muito obrigada, tia, pelo seu depoimento aqui. Você está cumprindo realmente o que a Bíblia diz lá em Tito 2, né, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a como proceder, a contar as suas histórias, as suas experiências para abençoar a vida das mulheres mais novas, né? E para você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja passando por uma situação em que você não vê mais solução. Com certeza, a tia Leusa, durante esses 25 anos de casamento em que ela orou pela conversão do marido dela, parecia que às vezes ela não via solução, mas ela perseverou na oração, no propósito, no jejum, e ela obteve a sua vitória. E hoje ela tem aí o seu marido, né, os outros 27 anos de casamento com ele já convertido, louvando a Deus junto com a sua família. Agradeço muito por você ter assistido o nosso vídeo e que ele possa ter te abençoado profundamente.